Olá, graça e paz a todos. Como é bom poder estar aqui com vocês mais uma vez. Infelizmente nós não conseguimos mais uma vez transmitir ao vivo na terça-feira devido àquela dificuldade com as redes sociais, os servidores sobrecarregados. Mas graças a Deus que nós temos o privilégio de podermos crer em Cristo, descansar no seu amor, na sua graça. Estamos aqui para estudar a sua palavra, mesmo apesar de toda a dificuldade, mesmo apesar de todas as limitações que muitas vezes nós acabamos tendo com essa quarentena voluntária que estamos vivendo devido ao Covid-19. Mas agradecemos a Deus que mesmo com essas dificuldades de quarentena, de isolamento, mesmo com as limitações das redes sociais, agradecemos a Deus pelo privilégio de podermos nos reunir aqui online para manifestar a sua glória, aprender mais a sua palavra e crescer juntos para a glória de Deus. Eu queria orar com você, agradecendo a Deus pelo privilégio que temos de estar aqui e clamando ao Senhor que o Espírito dele possa realmente nos fazer entender a sua vontade para a glória dele. Pai, te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estar reunidos aqui para te louvar e te engrandecer. Te agradeço, Deus, por tua fidelidade, por Cristo Jesus, por seres ao Senhor tudo o que nós precisamos. Te agradecemos, Deus, pela viva esperança que nós temos de vida eterna em Cristo Jesus, graças ao seu sacrifício por nós na cruz. Te agradecemos porque pela fé podemos ser salvos. Te agradecemos por estarmos vivos, mesmo com limitações, com dificuldades. Te agradecemos porque estamos aqui, usufruindo da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia, Pai. Seja com aqueles, Deus, que estão em situação de hospital, que estão doentes em casa. Restaura, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado em tudo. Que apesar de todas as coisas, nós não venhamos a esquecer de sermos gratos a ti, por quem tu és. Não pelo que fazes, mas por tua fidelidade, Deus, por seres o Deus que nós precisamos. Louvado seja o teu nome, o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu só pensei agora numa coisa, rapidamente. Eu sempre oro agradecendo a Deus por Ele ser o Deus que nós precisamos. Não que o foco, o centro esteja em nós. Jamais. O foco, o centro está em Deus. Deus é Deus. Ele é eterno, Ele é aquele que é. Antes de tudo, Ele é. Ele não existe. Deus é. Então nós agradecemos a Ele pelo privilégio que nós temos de poder crer nele como nosso único e suficiente Salvador e desfrutar da graça maravilhosa que é de estarmos juntamente com Ele, vivendo para a glória dEle. Mas ainda assim, mesmo Ele sendo Deus Todo-Poderoso, Ser Supremo de todas as coisas, nós gostamos de agradecer porque mesmo sendo tudo isso, Ele escolheu tomar a forma de homem, humilhando-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então Ele escolheu ser aquilo que nós precisávamos. Não apenas escolheu ser quem Ele é, mas escolheu ser quem nós precisávamos que Ele fosse. E Ele é Deus, o Senhor de todas as coisas, o Deus vivo, Rei eterno, imortal, invisível, mas real. Por isso que a Ele nós entregamos sempre o louvor. Então vamos dar início ao nosso estudo que nós começamos semana passada. É o estudo sobre o programa profético, a linha do tempo que Deus planejou para todos nós, que a humanidade vivesse. Ele começou lá no passado, quando criou Adão e Eva. Depois que eles pecaram, Deus continuou demonstrando o seu amor e sua graça com a humanidade, até que chegou Gênesis capítulo 12, e Deus escolheu, através de Abrão, começar uma nova nação, começar um novo povo e com isso seguir todo o seu plano para a redenção da humanidade. Em Gênesis capítulo 12, eu queria até convidar você a abrir, Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, Deus faz várias promessas a Abraão. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Eis, ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E no versículo 4, Abraão faz como o Senhor ordenou. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E era Abraão de idade de 75 anos quando saiu de Harã. Então Deus, ele fez promessas a Abraão, Abraão entendeu, aceitou e seguiu, escolheu obedecer ao Senhor.
E desde então, Deus multiplicou a sua descendência, eles foram para o Egito, cresceram muito mais lá, saíram do Egito. E Deus começou o povo de Israel. Tiveram juízes, depois começaram reis, reis fiéis, reis obedientes. Houve a divisão do reino entre reino norte e reino sul. Tudo isso são assuntos que nós podemos conversar mais para frente. Nós podemos conversar sobre os juízes, sobre os primeiros reis, sobre o que aconteceu para o reino ter sido dividido entre reino do norte e reino do sul. Quem foram os bons reis, os reis maus, tudo até chegar ao grande João Batista. A voz que clamava no deserto, pedindo que as pessoas se endireitassem o caminho, aquele que Deus escolheu para dar início propriamente dito no seu plano redentor. Toda a história antes de João Batista contribuiu para chegar a esse ponto. João Batista preparou o caminho para o Senhor. João Batista teve um ministério muito curto, apenas 6 meses, mas não houve profeta como João em toda a terra. Então, ele preparou o caminho para o Messias. E nós podemos encontrar isso em Mateus capítulo 3, versículos 1 a 3. Se você estiver anotando, pode acompanhar aí, porque nós estamos com a nosso slidezinho para poder ajudar a facilitar você. E à medida também que eu vou falando, você pode acompanhar na sua Bíblia. Mateus capítulo 3, versículos 1 a 3, diz o seguinte: E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai a sua vereda. Então, João Batista, ele dá como se fosse o pontapé inicial para para a aplicação, a prática. Deus coloca em prática o plano redentor da humanidade, cumprindo uma série de profecias que foi feita. Por exemplo, João Batista, o Mateus, que escreveu o Evangelho, ele cita Isaías, quando Isaías fez uma profecia a respeito de João, cerca de 700 anos antes de Cristo. Então Isaías fez uma profecia, Deus deu uma profecia a Isaías e se cumpriu com João Batista. Depois de João Batista, veio o nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante, só voltando um pouquinho, João Batista, ele apareceu no deserto pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista apareceu pregando o evangelho do reino. João Batista veio pregando aquilo que havia sido profetizado. Deus prometeu a Davi. Pedro, ele cita aí isso em Atos capítulo 2, ele cita Davi sendo profeta e tal. Cita a perpetuação do reino de Davi, a restauração do reino de Israel. Então, é citado porque essa promessa faz parte do evangelho do reino. Então é importante você entender, porque no evangelho do reino é pregado: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eles estavam esperando esse reino. Então Jesus Cristo apareceu, João Batista o batizou, e mais na frente, em Mateus capítulo 4, versículo 17, depois do seu batismo, o Senhor Jesus começa o seu ministério. E o versículo 17 de Mateus capítulo 4 diz: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: crê em mim e serás salvo. É isso que está escrito? Não. É escrito o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O tempo de Cristo, o tempo que João Batista começou a pregar, que Cristo apareceu, que posteriormente os 12 começaram a pregar, era o tempo do cumprimento das profecias. Era realmente anunciado que é chegado o reino dos céus, porque estava sendo oferecido ali a Israel: está chegando, está próximo, é chegado o reino dos céus, então me sigam que o reino será instaurado. Então era o cumprimento das profecias. Aquilo que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio estava sendo cumprido naqueles dias. Então, além de João Batista, além de Jesus Cristo, os 12 apareceram pregando. E eles apareceram pregando o quê? Vamos lá para Mateus capítulo 10, versículos 5 a 7. Mateus capítulo 10, versículos 5 a 7. Diz assim:
Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide às ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. É interessante, veja isso. João Batista pregou, está próximo. Jesus falou, está próximo. Os 12 falaram, está próximo. É chegado, está próximo. Nenhum deles falou que a salvação era pela graça por meio da fé na obra de Cristo. Primeiro, Cristo ainda não tinha morrido. E mesmo quando ele morre, ainda assim, não é anunciada a salvação pela fé na obra de Cristo. Pedro cita, foi da vontade de Deus que o Cristo fosse crucificado. Porém, em momento nenhum, ele entende por quê. E aí acontece a crucificação de Cristo. Além da crucificação, houve o sepultamento e a ressurreição do Senhor. Gostaram do meu sepulcro? Muito bem desenhado, viu? Eu sou quase um expert em PowerPoint já. Jesus, ele foi crucificado, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Todos nós sabemos disso. Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 21, Lucas capítulo 9, versículo 22, Lucas capítulo 18, versículo 31 a 33. Ele diz que é necessário que o Filho do Homem padeça todas essas dores, é necessário que o Filho do Homem sofra. Vamos ler juntos Mateus 16, para vocês entenderem. Eu não vou ler os outros dois textos de Lucas, porque são referências semelhantes, mas que embasam o que nós estamos falando. Mas você, se quiser depois estudar em casa com um pouquinho mais de calma, pode ler Mateus 16, 21, Lucas 9, 22, Lucas 18, 31 a 33. Então, Lucas 16, 21 diz: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, o Senhor mostrou isso, é necessário, eu preciso fazer isso. Voltamos para Isaías 53, fala da via dolorosa do Senhor Jesus Cristo, 700 anos antes. Se você for ver, há várias citações do lugar onde o Senhor Jesus ia nascer, da sua vida, da sua morte, de tudo. Nós precisamos entender que tudo o que aconteceu foi profetizado. Sabia-se que era necessário isso acontecer. Mas por que eu estou focando muito nisso? Porque esse estudo chama-se Programa Profético. Então é um programa que foi profetizado. E eu estou focando muito nesse pedaço que foi profetizado, porque nós precisamos entender o que não foi profetizado, que faz parte do programa profético da mesma forma. E depois do Senhor ter ressuscitado, ele voltou e passou cerca de 40 dias com os seus discípulos. Mateus capítulo 16, versículos 13 a 19, fala de um período que o Senhor Jesus passou com seus discípulos. Em Atos capítulo 1, versículos 5 a 11, fala da ascensão do Senhor, dos últimos dias ali, que eles estudaram a palavra, que o Senhor revelou as coisas, que falou que ele enviaria o Consolador, que eles não ficariam só, e que ficaram olhando até o Senhor subir, e depois que olharam bem muito, os anjos apareceram. Por que vocês estão olhando? Né? Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer, vai aparecer. Então ele passou 40 dias. Depois desses 40 dias ele subiu, e 10 dias depois da sua ascensão, ele enviou o Espírito Santo. Houve o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Lembrando, Pentecostes era uma festa que acontece todo ano em Jerusalém. Acontecia, eu peço perdão porque eu não sei dizer se ainda hoje acontece. Eu creio que os judeus mais religiosos, eles praticam sim, todas as festas judaicas. Então provavelmente o Pentecostes, essa festa também é comemorada, mas eu peço perdão que eu não atentei no detalhe de pesquisar se ainda comemoram. Creio que os judeus mais conservadores sim, a nação inteira não, porque virou praticamente uma nação sem fé. Porém os religiosos, eu creio que eles ainda colocam em prática essas festas. Mas, pelo menos até aqueles dias, acontecia todos os anos a festa de Pentecostes, especificamente no ano em que o Senhor Jesus foi morto, sepultado e ressuscitou.
houve o derramamento do Espírito Santo. E se você for lá olhar Atos capítulo 2, versículos 1 a 13, conta mais ou menos como foi o evento. Cerca de 120 pessoas estavam reunidas numa casa, e aí houve um som como de um vento impetuoso, e apareceu como se fossem chamas sobre as cabeças em formato de língua, e eles começaram a falar as maravilhas de Deus em outros idiomas. Havia cerca de 16 nações representadas naquele lugar, mais de 16. Eu falei da última vez 14, mas depois fui recontar. São cerca de 16, na verdade mais, porque haviam prosélitos e judeus e pessoas de várias partes do mundo, além das 16 nações citadas no texto. Então, haviam mais de 16 nações representadas e cada um ouvia falar das maravilhas de Deus no seu próprio idioma. Versículo 8 e versículo 13 de Atos capítulo 2 fala isso. Então é importante você entender que era um idioma, mas não era muitas vezes o que você ouve por aí em alguns lugares, em alguns programas de televisão ou em algumas outras reuniões de crentes. Mas entenda, o que aconteceu em Atos 2 foi o poder de Deus para eles pregarem a toda a criatura. O ide por todo mundo deveria ter acontecido em Atos, a partir de Atos capítulo 2. Por isso que eles receberam o dom de línguas, para poder pregar em outras nações sem precisar estudar e conhecer aquela língua antes. Foi isso que aconteceu. Mas eles não foram por todo mundo, eles não saíram nem de Jerusalém. Um ou outro saiu, foi ali, mas não saíram de Jerusalém. Ficaram em Jerusalém. Tanto é que Pedro pregou, e aí houve o primeiro discurso de Pedro. Pedro pondo-se de pé, em Atos capítulo 2, versículo 14 até o 41. Ele pôs-se de pé e começou a pregar aos homens israelitas. É importante você entender, foque nisso. Pedro pregou para os homens israelitas. O primeiro discurso de Pedro, Pedro cita o profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo 28 a 32. Esse texto fala a respeito dos últimos momentos para a volta de Cristo. Então Pedro pregou para os homens israelitas para que naqueles dias se cumprissem todas as profecias. Então, mais uma vez, o que estava acontecendo ali foi profetizado. Ele falou que os jovens terão visões, os velhos profetizarão, falarão em novas línguas. Houve toda aquela profecia de Joel. O sol se converteria em noite, a lua em sangue, haveria uma série de coisas. Tanto em Atos 2 ele fala, como se você for para Joel, capítulo 2, versículo 28 a 28 a 32, você vai encontrar isso. Mas eu gostaria que vocês lessem comigo Atos, capítulo 2, versículo 17. Atos 2, 17. Cadê? Atos 2, 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Olha aí, nos últimos dias, então, o que estava acontecendo em Atos capítulo 2 era para ser o cumprimento de todas as profecias, era para o reino ser instaurado, era para haver a grande tribulação, e depois da tribulação, 1000 anos de paz e justiça, e Deus enviaria o Jesus de novo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e aí sim viria o fim, viria os tempos de refrigério para Israel, e todo o programa profético seguiria aquilo que é citado entre Apocalipse capítulo 3 até o versículo 19, até o versículo 20, até o capítulo 22, Apocalipse capítulo 3 ao capítulo 22 aconteceria. Então, um outro assunto que a gente pode conversar é sobre Apocalipse. Depois a gente pode ver aí um outro estudo sobre Apocalipse, porque realmente não dá tempo de falar sobre tudo isso aqui, é bem complicado, é bem extensivo o assunto, digamos assim. Então, Pedro pregou, fez o seu discurso, cerca de 13.000 pessoas se converteram, e ali se iniciou a igreja messiânica. Não é a igreja Corpo de Cristo, a igreja de hoje. É a igreja messiânica, porque era a igreja que esperava o Messias, a igreja
do reino, a igreja que vai se manter firme durante a tribulação, não os salvos em Cristo Jesus, pela graça, por meio da fé, que formam um só povo, quer judeu, quer grego, quer bárbaro, não. Está falando da igreja messiânica, formada por judeus e por prosélitos. Mais uma vez, o que é um prosélito? É alguém convertido ao judaísmo, é alguém que não, como posso dizer, é alguém que abriu mão da nacionalidade, da sua nacionalidade, alguém que escolheu exaltar a nação de Israel, negando sua nacionalidade, fazendo voto judaico, raspando cabeça, vestindo pano de saco, fazendo sacrifícios, e aí se tornou um prosélito. Não se torna nem um judeu, se torna um prosélito, um gentio convertido ao judaísmo. Aí Pedro, em Atos capítulo 3, faz mais um discurso. Atos capítulo 3, versículo 11 a 21. Em Atos capítulo 3, versículos 1 a 10, nós encontramos Pedro curando o coxo. Depois ele pôs-se de pé junto com João, segurando o coxo, e falou: homens israelitas. Mais uma vez, ele destina o seu discurso aos homens israelitas. E mais uma vez, em Atos capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Pedro, ele cita que isso foi falado pelos santos profetas. Atos capítulo 3, versículo 19, ele fala sobre os tempos de refrigério. Mas para que os tempos de refrigério venham, é preciso que haja o tempo da restauração de todas as coisas, como ele também fala em Atos 3, 21. Que tempo é esse? O tempo da tribulação, onde Deus derramará toda a sua ira sobre toda a carne, e se os dias não fossem abreviados, não sobraria carne nenhuma sobre a terra. Infelizmente, é importante entender que Deus, ele tem um propósito maravilhoso para a humanidade. Mas, infelizmente, a humanidade insiste em virar as costas para Deus. E mesmo mais 5.000 pessoas se convertendo no segundo discurso. Ainda assim, em Atos capítulo 8, a partir do versículo, Atos capítulo 7, Atos 7, versículos 54 a 60, nós encontramos o último não de Israel para Deus. Mesmo cerca de 8.000 pessoas tendo se convertido, os líderes da nação de Israel não se converteram, endureceram seus corações e apedrejaram Estevão. E depois iniciaram uma das maiores perseguições aos cristãos, encabeçada por Saulo de Tarso, que futuramente, a caminho de Damasco, iria encontrar o Senhor, se converteria, se tornaria Paulo e seria um expoente usado por Deus para que o nome do Senhor fosse glorificado em todas as nações que não eram judias. Em seus discursos, Pedro sempre cita para quem está sendo pregado. Paulo está falando de mim, viu? Pedro sempre cita para quem ele pregou. Ele pregou para Israel. Se você olhar Atos capítulo 2, versículo 14, ele fala homens israelitas. Em Atos capítulo 2, versículo 22, ele cita varões israelitas. Em Atos 3:12, ele fala homens de Israel. Mesmo havendo mais de 16 povos representados, só você olha lá Atos capítulo 2, versículo 8 a 11, Pedro destinou a sua pregação apenas para os homens de Israel, mostrando que Deus estava dando mais uma chance ao seu povo, à sua nação escolhida. Deus começou essa nova nação lá com Abrão, em Gênesis 12, versículos 1 a 3. Deus fez várias promessas e falou que eles eram o seu povo escolhido. Está lá Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 a 9. Mas não aconteceu. Na verdade, aconteceu como Deus sabia que ia acontecer. Por isso que Deus deu a chance àqueles que tinham virado as costas para Deus lá no passado. Existe um evento na história que eu creio que a maioria de vocês conhece, chamado Torre de Babel. Logo após o dilúvio, toda a humanidade, Noé, a esposa, Sem, Cã, Jafé e as esposas, começaram a se multiplicar, tiveram muitos filhos, e esses filhos tiveram filhos, e os filhos, e aí a humanidade cresceu, se multiplicou. Mas eles não se espalharam e encheram a terra. Eles ficaram todos no mesmo lugar e decidiram em seus corações, vamos fazer uma torre tão alta, vamos queimar tijolos, vamos tocar o céu, e Deus nunca mais vai nos destruir com água. Começaram a construir a Torre de Babel.
E depois de ser confundido todas as línguas, Deus, depois de um tempo, chamou um homem, Abraão, e dele começou a nova nação, o povo de Israel. Não pegou uma nação que já existia, porque a maioria daqueles homens eram idólatras ou perversos de coração, e Deus ainda assim chamou Abraão para manifestar a glória de Deus por meio da multiplicação, de encher a terra e manifestar sua vontade por meio do povo que ele começou através dele. Mas aí, havendo a rejeição de Israel, havendo a perseguição aos cristãos, Deus ele não começa um plano B. Deus ele dá continuidade ao plano A. Porém, ele coloca em prática uma parte secreta. Aquilo que ele manteve oculto e escondido de todo mundo, até do próprio Satanás. Mesmo com o discurso de Pedro, cerca de 5.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Os líderes de Israel não mudaram seus corações e iniciaram as maiores perseguições aos cristãos. Com isso, Deus colocou em prática um segredo que esteve oculto em seu coração. Não era um plano B, porém, era uma parte secreta do seu plano A, que é alcançar os gentios com o evangelho da graça. Algo totalmente diferente do que estava acontecendo. É importante você entender que o que aconteceu nunca aconteceu antes na história. Por isso que nós representamos essa parte, esse momento que nós estamos vivendo como um parêntese na história. Não quer dizer que é o plano B. Por favor, a igreja, corpo de Cristo, nunca foi o plano B. Sempre fez parte do plano A, porque Deus sabia que os líderes de Israel o rejeitariam. Porém, ainda assim, ele deu todas as chances que ele podia a Israel. E agora, Israel não é mais um povo especial, uma nação sacerdotal. Hoje, Deus escolheu a igreja para levar o seu nome, o seu evangelho, para representá-lo na terra. E o que é a igreja? São vários povos, independente são judeus ou não, formando um só corpo em Cristo Jesus. Se você ler Gálatas capítulo 3, versículo 27 e 28, você vai encontrar isso. Então, somos um só povo em Cristo Jesus. E depois nós podemos conversar mais também sobre a Igreja Corpo de Cristo. Olha aí, mais um assunto bom para a gente fazer um estudozinho. E nesse parênteses, Deus começa a dispensação da graça. Relembrando, o que é uma dispensação? Dispensação é uma administração de Deus. Vem do grego oikonomia. Então, é uma administração de Deus. Deus é o mesmo, ontem, hoje, para sempre, com certeza. Mas a maneira com que ele lida com homem muda. Afinal de contas, lá em Gênesis, Deus mandou Adão e Eva comer apenas frutas e verduras. Depois, quando chegou em Noé, ele falou, pode comer carne, menos sangue. Quando chegou em Abraão, ele falou, coma carne sem sangue, mas não coma porco, não. Quando chegou em Moisés, ele deu uma série de animais que não podia comer. Animal de pele, peixe de pele não pode comer. Animal que rasteja não pode comer, que arrasta a barriga no chão não pode comer. Então, ele começou a mudar a alimentação. E hoje, o que você não pode comer? Só o que te faz mal. Mas você pode comer tudo. Porco, lagarto, cobra, tudo é uma delícia. Já comeu ensopado de cobra? Não, né? Nem eu. Mas eu já comi tatu, já comi um monte de carne diferente, que é muito bom. Então experimente também carne de caça. Se você não gosta por quê? Nunca comeu. É preconceito, irmão. Pare com isso. E se você quer entender um resumo da defesa do Evangelho da Graça, dessa dispensação da graça, leia e decore Efésios 3, 1 a 12. Eu coloquei no meu coração iniciar a decorar esse trecho. Se eu esquecer de tudo que eu falei aqui até agora para vocês, se eu não lembrar de mais nada disso, e eu entender e decorar Efésios 3, 1 a 12, se eu decorar isso, eu vou ter versículos para embasar e defender a autoridade de Paulo como ministro do Evangelho da Graça aos gentios. Nós vamos entender que a dispensação da graça era um segredo, um mistério que esteve oculto dentre todas as gerações e que o Senhor manifestou agora aos seus santos. Nós vamos entender a mensagem, o propósito da dispensação da graça. Você vai ver que Pedro nunca falou isso, Moisés, Isaías, nenhum profeta antes citou. Por isso que é um mistério. E aqui também é uma série de outras referências embasando a autoridade de Paulo sobre o Evangelho da Graça. Tá entendendo? Atos capítulo 9, versículo 15 a 16, para mim é o início da Igreja Corpo de Cristo.
Algumas pessoas colocam que é em Atos 28, que é no final, quando Paulo escreve sua primeira carta. Outros colocam que em Atos 13. Outros colocam que entre Atos 9 e 13. Minha opinião, minha posição bíblica particular, não é nem questão de opinião aqui, que eu não estou dando opinião de nada, que eu estou só falando fatos bíblicos. A minha posição bíblica é que a Igreja Corpo de Cristo, a dispensação da graça, começou em Atos 9. Por quê? Porque, para mim, algo começa quando você dá o primeiro passo para iniciar. E Deus deu o primeiro passo para iniciar a dispensação da graça quando ele chamou Saulo de Tarso. Foi Atos 9, o início do capítulo fala disso, mas eu peguei o versículo 15 e 16 para dar ênfase a isso. E Atos 9, 15 e 16 diz o seguinte: E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Não tem a ver apenas com o que Paulo fez, mas tem a ver com o que Deus fez para separar Paulo. E Deus já tinha preparado tudo que ele ia fazer através de Paulo. Então, para mim, minha posição bíblica é que a igreja e a dispensação da graça começou em Atos 9. Se você quer diferente, meu irmão, glória a Deus, não temos problema nenhum, nós podemos discordar sem ser desagradáveis. Então, eu vou ler junto com vocês Efésios capítulo 3, versículos 1 a 12, para que nós possamos entender o que realmente está sendo dito, falado aqui, para que nós possamos ter ênfase, né, nesse evangelho maravilhoso e que nem você nem eu saiamos confundidos e que possamos estar prontos para responder todo aquele que questiona a razão da nossa fé. Diz assim: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifesto pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podedes perfeitamente perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Olha aí, ele fala aqui no versículo 3, que me foi este mistério manifestado pela revelação. Mistério. Versículo 4 diz: poderes perceber a minha compreensão desse mistério de Cristo. Versículo 5 ele continua: o qual noutros séculos não foi manifesto aos filhos dos homens. Ninguém sabia. Davi, Moisés, Saul, Samuel, Malaquias, Zacarias, Mateus, Pedro, ninguém sabia. Mas agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual eu fui feito ministro pelo dom da graça de Deus. Ele não diz que foi feito ministro junto com os outros. Ele foi feito ministro. Pedro é o ministro da circuncisão para Israel e Paulo é o ministro da incircuncisão para a igreja, não só para os gentios. Ele foca nos gentios, mas todo judeu que depois do apóstolo Paulo crê no evangelho, ele se torna parte do corpo. Ser judeu não traz hoje privilégio a ninguém. Assim como ser gentil também não traz prejuízo. Versículo 7, do qual eu fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Olha aí mais uma vez, entre todos os séculos esteve oculto. Esse é o mistério, a dispensação da graça. Entenda, o programa profético, João Batista, Cristo, Atos 2, tudo foi profetizado. Todos citam. João Batista citou o profeta Isaías, Pedro citou Joel. Existe uma série de citações. Em Atos 3 também. Porém, Paulo diz, isso é um mistério que esteve oculto. Versículo 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, do qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Você não vê Pedro citar a fé em canto nenhum. Eles arrependei-vos, serem batizados,
sereis salvos. Arrependei-vos, sede batizados, e o reino virá. Só isso. Mas nós temos acesso a essa graça por meio da fé. Porque essa é a vontade de Deus para a igreja, corpo de Cristo. Então eu espero que você tenha entendido essa parte. Na primeira semana, no primeiro vídeo, nós fizemos uma breve introdução, passamos rápido sobre algumas coisas. Eu gostaria de focar um pouco mais, como eu foquei nesse pedaço, dar mais explicações, dar mais entendimento, mais intenção, para que você e eu pudéssemos entender bem esse texto, esse assunto. E logo mais, amanhã, em nome de Jesus, quinta-feira, às 20 horas, nós estaremos lançando a parte 12. Nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja, nós vamos falar sobre a tribulação, bem rapidamente, porque é muito extenso esse assunto. É uma semana de aula só sobre a tribulação, sobre as 70 semanas de Daniel, sobre o link com o Apocalipse, todas as profecias, falar dos selos, das taças, das bestas, dos animais, dos cavaleiros, dos castiçais. É muita coisa, meu irmão. Então, não dá para falar tudo, mas nós vamos abordar um pouco sobre a tribulação, vamos falar um pouco sobre o que o Apocalipse fala sobre o fim dos tempos, que no caso vai entrar a tribulação, segunda vinda de Cristo, Armagedon, milênio, Gog Magog, grande trono branco, novo céu e nova terra. Tudo isso pós arrebatamento da igreja, que nós vamos entender melhor semana que vem, tá certo? Meu irmão, ore por nós estamos enfrentando muita dificuldade com rede social, não falo só nós, mas eu creio que todo mundo está enfrentando essa sobrecarga de servidores, porque está todo mundo em quarentena e está todo mundo usando. Então ore por nós, especificamente, por nossas condições, recursos, tempo, e o nome do Senhor seja glorificado em tudo. Nós queremos manifestar a glória dele e que você aprenda, cresça para, através da sua vida, o Senhor também ser glorificado e manifestar a glória dele através de você, tá certo? Ore por nós, qualquer coisa, entre em contato comigo. Meu WhatsApp é 81997788354 e nós vamos poder crescer juntos para a glória de Deus, estudar, aprender a vontade dele, que é isso que importa, tá certo? Que Deus continue te abençoando, meu irmão. Fica na paz e até daqui a pouco. Eu creio que, eu não sei se esse vídeo vem depois do culto da Igreja do Evangelho da Graça em Timbó, com parceria com Biguaçu, ou se vem antes. Eu não sei, eu vou ver dependendo aqui da internet, das edições, das coisas. Porém, na quarta-feira, não sei se todas as quartas, pelo menos as quartas-feiras, essas próximas, teremos culto da igreja de Timbó em parceria com Biguaçu às 20 horas. E na quinta, temos a parte 2 do estudo. Domingo pela manhã, às 10 da manhã, nós temos o culto da Igreja Bíblica da Graça de Bura aqui com a gente. E no domingo, às 6 horas da tarde ou 6 horas da noite, fica a seu critério, nós teremos o culto da Igreja Bíblica da Graça de Boa Viagem, transmitido pelo Facebook e pelo YouTube. A confirmar se vai ser pelo YouTube também, mas eu sei que no Facebook tem. Então só ir lá, Igreja Bíblica da Graça Boa Viagem, você vai encontrar no Facebook a página curta e você vai poder compartilhar e aprender também da Palavra de Deus lá. Tem muito material na página da Igreja Bíblica da Graça de Boa Viagem. Na nossa página também no Facebook, facebook.com/IBGibura, você vai encontrar também muito material lá. No canal do Ministério da Graça no Brasil, você pode ir lá no Ministério da Graça no Brasil e você pode encontrar muito material, muitas pregações, estudos lá, maravilhoso. Graça no Brasil, você pode, eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo, então você vai poder acessar e ser abençoado em nome de Jesus. Se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha com Deus e o mundo, para que esse evangelho chegue e exploda a mente da galera do lado bom, né? E todos nós possamos aprender mais a vontade do Senhor, tá certo? Que Deus continue te abençoando, meu irmão. Até a próxima. Valeu!